Aural warning, okay. Experiência faz pela alma o que a educação faz pela mente. Vocês já me ouviram falando disso aqui. Experiência e educação são as maiores riquezas que alguém pode ter. É uma riqueza que não precisa de cofres, não precisa de seguro, e ninguém nunca poderá arrancar de você. Vocês já puderam ver uma das minhas maiores experiências aeronáuticas aqui no canal. Fazer um traslado internacional até a Argentina. Sobrevoar em áreas que eu nunca imaginaria que eu voaria. Ver e fazer coisas que eu nunca imaginaria que faria. Outra grande experiência aeronáutica foi fazer um voo até Oshkosh e poder pousar no aeródromo mais congestionado do mundo. Éramos apenas um avião, dentre outros quase 12 mil que participaram do evento esse ano. Não foi fácil fazer tudo isso dar certo. Mas agora, esse mesmo avião precisa voltar para o Brasil. Eu acho que essa vai ser uma daquelas experiências que vão alimentar a minha alma. O voo será feito a bordo do TBM-900 matrícula papapá Oscar Kilo Kilo. Para quem não sabe, os TBM são considerados os monomotores mais velozes do mundo. A série 900 é equipada com motor PT-6 Alpha 66 Delta de 850 SHP. É muita potência. O voo será comandado pelo meu amigo André Castellini, piloto experiente que já fez essa rota várias e várias vezes, inclusive a bordo desse mesmo TBM. Esse ano ele me convidou para acompanhá-lo. E claro, eu não tive como recusar. André, uma rota intercontinental dessa, saindo dos Estados Unidos para o Brasil, como que você escolhe os aeroportos que a gente vai parar? Como que você escolhe a rota ideal? Bom, você tenta seguir a mais reta possível, mas você tem que evitar algumas restrições para isso. Tipo, no Brasil, para sair do Brasil, você tem poucos aeroportos internacionais que, por exemplo, Boa Vista só funciona no sábado e domingo. Então, o que seria, por exemplo, o ideal para você sair do Brasil para vir para os Estados Unidos, você acaba às vezes evitando porque não está funcionando no fim de semana. Outra consideração é o custo do querosene. Tem aeroportos que tem querosene mais caro do que outros, então você vai no que custa menos. E também onde você quer parar, às vezes é a burocracia do aeroporto, tem os aeroportos que são mais rápidos, se você só vai fazer alfândega e botar combustível, você evita os aeroportos que são muito demorados. O nosso voo começa aqui, em Portland, estado do Maine. Nossa primeira perna nos levará pela costa leste dos Estados Unidos até a Flórida, onde pousaremos em West Palm Beach e faremos o nosso primeiro pernoite. É aqui também que encontraremos o Maurício, piloto e amigo do André Castellini e que nos acompanhará no resto da viagem. No dia seguinte, seguiremos para Aguadilha, em Porto Rico, onde faremos o nosso segundo pernoite e um abastecimento no aeroporto Rafael Hernandes. No dia seguinte, bem cedo, iremos para Granada, onde faremos uma parada para abastecimento no Maurice Bishop International. Após o abastecimento, seguiremos para o Brasil, onde pousaremos inicialmente em Manaus, no Eduardo Gomes, para os trâmites aduaneiros de imigração e mais um abastecimento. E de lá, a gente segue para Uberaba, onde faremos uma parada rápida para reabastecimento. E já, no final do dia, seguiremos para Congonhas, em São Paulo, onde encerraremos a nossa viagem. Um total de 4.874 milhas que a gente pretende fazer em aproximadamente 17 horas. A partir de agora, vocês acompanharão essa mega aventura. Apertem os cintos e bem-vindos a bordo do Papapá Oscar Kilo Kilo. Papa, Oscar Kilo Kilo, clear to Foxtrot Delta 38 Airport via the Portland 5 departure. Radar vectors Noble, November Uniform, Bravo Lima Echo. Arbella, Romeo Bravo Echo Lima Alpha.
Jimmy, Juliet, India, Mike, Yankee. É isso aí, pessoal, nossa aventura começando agora. Estamos saindo de Portland com destino a West Palm Beach, na Flórida. Primeiro trecho até a gente chegar no Brasil. Papa Oscar Kilo cross runway 11 at Charlie, continue taxiing via Charlie Alpha. Papa Oscar Kilo clear to cross 11, we'll continue taxi via Charlie Alpha to 11. Portland Tower, TBM Papa Oscar Kilo is holding short of 11 ready. Papa Oscar Kilo, Portland Tower, wind 18013, runway 11, clear for takeoff. Clear for takeoff, Papa Oscar Kilo 1. Ok, alinhado, ignition, auto. Heat inicial on, flaps takeoff. Flaps takeoff, altitude check, heading já preset, slide on. Só inercial, tá perto, 30%. Torque, solto os freios, vai aos poucos. 95. Live cross check for your knots. Five, 6. 85, rotate. The brakes, positive climb, gear up. Bye-bye Portland, até o ano que vem. Expressões faixa verde, landing gear ups no light, 120 na subida, flaps up. Papa Oscar Kilo, contact departure 119.75, safe flight. 119.75, have a good day, thank you. Portland departure, good afternoon, TBM Papa Oscar Kilo, climbing from 1000 to 3000. TBM Papa Oscar Kilo, Portland departure radar contact, climb maintain 10,000. 10,000, Oscar Kilo. Levar um pouco? Ah, pode levando aí, André. Ah, eu já... Cansou de voar nos Estados Unidos? Não, cansei não, mas por favor, esse aqui eu decolar. É, para subir para 10 mil para não, vou estar contigo. Portland approach Brickyard 4388, 147 descending across Gogs 11000 with Victor. Brickyard 4388 Portland approach, Portland altimeter 2962. Expect the ILS runway 11 approach. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but 300, atinge e mantém. Para o pilot. Aham. I'll let you up and tie you down. So you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. E aí, galera, a gente está passando agora em Long Island. Frontier 1095, climb maintain for Estamos mantendo nível 300. Estamos mantendo uma True Speed 301 com uma Ground de 273. O vento está 27 de proa e 11 pela nossa direita. Daqui a pouco a gente vai passar na região de Nova York, então aí é movimentado pra caramba. São 4 aeroportos grandes: JFK, LaGuardia, Newark e Teterboro. Talvez depois a gente ver alguns tráfegos. Já tem um aeroporto grandão ali, que eu acho que é o JFK já. A gente tá passando isso aqui mesmo, que é o República e aqui lá é o JFK. Vou mostrar pra ele na outra câmera. Atari 727, descend and maintain follow level 220. Set up maintain level 220, Oh, Boston, Oscar 323, signal at 3.319. Frontier flight 1095, expert climb 324. Expedite climb 324, Frontier flight 1095.
here right now. It's you and me. Front 2 flight 1095, turn right, flighting the 275. This is for New York Center. I'll show you places. Flight to heading 275, front 2 flight 1095. Hello, Boston, option 360, we get flight level 190. Option 360, Boston, Center, Roger, good afternoon, climbing tape level 200. Aproveitando, acho que é uma hora bacana da gente falar do aplicativo que a gente está usando para voar aqui nos Estados Unidos, que é o ForFlight. É um aplicativo, funciona no Brasil também, mas o bacana do ForFlight é vários recursos, são vários recursos que tem aqui nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, galera, vamos dar uma olhada nesse voo que a gente está fazendo. A gente saiu lá de Portland para Fort Delta, Strat Delta 38, que é lá em West Palm Beach. Então aí tem toda a rota aqui pra gente, a rota que a gente está fazendo. E ó, algumas facilidades bacanas, galera. Se a gente clica aqui no aeroporto que a gente tem, a gente pode, ou aqui ó, em Procedures, todos os procedimentos. Como lá não tem nem procedimento em FR, ele está dando os procedimentos para as duas pistas, tem a pista 1 no meio e a pista 3, 4. Ele dá inclusive, ó, melhor entrada aqui, 45 graus straight in, e ele já coloca na nossa rota qual que seria a entrada ideal para fazer um circuito de tráfego. Outra coisa legal é que se a gente colocar aqui, ó, a gente colocar aqui Fuel Prices, Jet A1, ele já dá o preço aqui em diversos aeroportos dos Estados Unidos. Isso facilita bastante para fazer o planejamento da rota. Não, o negócio que eu acho fantástico é assim, por exemplo, esse voo que a gente está fazendo, você vê que aqui tem briefing. Então você aperta aqui antes do voo e ele começa a te fazer todo o briefing de NOTAMs meteorológicos da rota. Então todos os TFRs ao longo da rota. Aí, next, os SIGMETs de convecção, e ele te disse na hora que você vai passar esse SIGMET está ativo ou não. No nosso caso, esse aqui não está ativo, né? Aqui o turbulência de alto nível, você vai fazendo tudo. Ele já te dá a carta SIGWX, assim por diante. Os METARs ao longo da rota, tudo como é que está, com cor para facilitar se está visual ou IFR. Pela cor aqui, pela hora da tua passagem no ponto. Os Pilot Reports, Cloud Coverage, isso aqui é particularmente importante se você só voa visual. Os Surface Winds e Precipitation esperada na hora que você vai passar. Os TAFs ao longo de toda a rota, então a previsão meteorológica nos aeroportos que você vai passar. Então no nosso caso, a gente vê aqui, quando a gente estiver chegando, vai estar Marginal VFR, vai estar VFR, VFR na verdade, mas tem alguns aeroportos que vão estar Marginal VFR, vai ter um instrumento. Então você está fazendo o briefing meteorológico de uma forma muito rápida. Os ventos em rota, na altitude que você escolheu, evidenciada já. Os NOTAMs na saída, os NOTAMs no destino, no alternado, em rota, tem tudo. Aí uma vez que você fez isso, lê os NOTAMs, está satisfeito, ao contrário de você ter que fazer para passar plano de voo, que é uma dificuldade, você aqui, já como esse plano eu já passei no meio, mas vem um negócio aqui, eu vou botar de outro aqui, ver se pega, você aperta aqui, Proceed to File, aqui lutamos sem, ele te repassa o teu plano de voo, que está coerente com o plano, você simplesmente aperta esse botão e o plano está passado, você recebe por e-mail e pelo aplicativo um aviso que foi recebido. Outra ferramenta muito legal que tem aqui, galera, é esse carinha que funciona bacana aqui nos Estados Unidos, é o Stratus. É um receptor GPS, um receptor ADS Bravo. Ele cria uma rede de dados aqui dentro, então a gente conecta ele aqui no iPad, por exemplo, pode conectar no celular, e ele recebe informação de tráfego, recebe informação meteorológica, de satélite. Então, se a gente colocar aqui, ó, essas informações aqui, que ele está pegando são informações meteorológicas que esse carinha está pegando, está jogando aqui, ó. Os tráfegos também, todos esses tráfegos que ele está jogando aqui na tela do iPad são do ADS-B, só que é um receptor ADS-B. Então o André está constando agora informações meteorológicas que é o ADS-B que está recebendo. Aqui a gente, para ver como é que está o tempo, toda a Flórida, né? Papa Oscar Kilo Kilo, Roger, will be looking for it.
Delta 2654, contact Washington Center 133.82. 3382 for Delta 2654, good day. É legal, galera, é bonito. Parece que tá muito perto. Eu achei que ia bater. Passou 1000 pés. E olha só, esse aí ele te avisou, ó. Traffic 5 o'clock, 900 pés abaixo, pelo ADS-B. Pelo ADS-B que a gente estava falando agora. Ó, e assim, eu tava dizendo, a gente dá para fazer o planejamento, você recebe a meteorologia, assim, tem planejamento que a gente chama estratégico e não tático da meteorologia. Então você vê, hoje é um dia que tem muito temporal na Flórida. Então a gente vai acompanhando em tempo real, sem precisar falar com o meteoro, né? E vai vendo, porque a gente tem 1h30 de reserva. Se a gente vê que toda a região estiver muito conturbada de temporal, na medida que a gente se aproxima, a gente planeja um alternado na rota. E você pode ver aqui, se aperta aqui, te dá o METAR de 25 minutos atrás lá em Palm Beach. Estava tendo nuvens esparsas a 3.400 e a 4.600, broken a C1000, está tendo trovoada com cúmulo nimbo. E você vai acompanhando e fazendo o seu planejamento estratégico do que fazer. O tático depois você faz com o radar. André, ele funciona, você compra o aparelho. Esse aparelho aqui você compra, tem alguma assinatura que você tem que fazer? Você paga uma assinatura para receber esses dados de satélite? Não, assim, na verdade, você precisa ter essas informações aplicadas a um moving map, né, a um mapa, para ser útil. O ForeFlight, quando você faz assinatura, ela já vem com essa capacidade. Aí você compra paralelo. Os dados, né? E hoje esse aqui é antigo, tem uns super pequenininhos, assim, tamanho de uma caixa de fósforo. Bacana, galera, porque esse tipo de ferramenta aqui, como o André estava falando, facilita aí parte de navegação, porque ele mostra onde a gente está. Então, quando a gente está se aproximando de algum lugar, por exemplo, ele já fala, ó, o altímetro, o ajuste de altímetro em tal local é tanto. Pronto, você já vai lá e já coloca. Quando você está se aproximando para um aeródromo, ele já fala, o ATIS desse aeródromo é tal. A frequência da torre é tal. Papa, Oscar, Kilo, contact Washington Center 133.82. 3382, Oscar, Kilo, thank you very much. Washington Center, good afternoon. Papa, Oscar, Kilo, flight level 300. Papa, Oscar, Kilo, Washington Center, welcome. Aí é isso aí, galera. Mudança de frequência aqui nos Estados Unidos é isso. Muda, fala a frequência, geralmente eles falam Roger. Ela até mandou um welcome, desejou as boas-vindas aí pra gente. É isso, bora. Estamos agora mantendo o vento, melhorou um pouquinho. Estamos com 8 nós de vento de proa ainda, né? Está melhor que estava antes. 14 pela direita. Passando aí bastante tráfego nessa região que a gente passou. Está um pouco afastado já de Nova York. Ainda tem bastante tráfego. Aqui nos Estados Unidos tem bastante tráfego. Para vocês terem uma ideia, eles autorizaram a gente direto um ponto que é o Delta India Whiskey, que está a 188 milhas da onde a gente está agora. Ó, DCT, vai direto, não precisa ficar mantendo aerovia, não precisa manter nada, vai DCTR nada. Agora a gente vai entrar numa parte que a gente vai ficar bem afastado da costa por conta aí de desvios que fizeram pra gente. Aqui ó, a gente está desviando da costa agora. Esse círculo verde que está aqui é o círculo de range em caso de pane. É o glide, caso a gente consiga, caso a gente tenha uma pane, a gente consegue chegar dentro desse círculo verde. Pode ver que está menor de um lado do que do outro por conta do vento. Ó. Ele está com vento pela direita de 31 nós. Então, lógico que se a gente aproar esse vento aí, nosso glide vai ser menor, o vento vai segurar a gente, né? E é bem o que está vindo da costa. Agora a gente vai começar a pegar aí, ó. Lá pela frente tem uma formaçãozinha leve, na vertical dessa posição aqui, ó. Panal. E aí tudo isso aqui a gente vai fazer sobre o mar. Até a gente chegar na Flórida já,
quase para pouso aí em West Palm Beach. Hora do almoço. E olha o que o André e a Andrea, esposa do André, deixaram aqui no avião. Diferente dos Estados Unidos, galera. Vocês acham que eu tenho do que reclamar? Van TBM nos Estados Unidos. Estoque de paçoca. Olha, eu tô feliz, hein, galera? Vocês acharam que ia ficar sem paçoquinha? Papa Oscar Kilo requesting lower. Papa Oscar Kilo, descend and maintain 6,000. That's as low as I can give you right now. Okay, thank you, 6,000. Papa Oscar Kilo, fly heading 180. 180, Oscar Kilo. Papa Oscar Kilo, turn right heading 200 off, lower in about 8 miles. 200, Oscar. Papa Oscar Kilo, there is some heavy precipitation 5 southwest of Wellington, moving to the east slowly. Short final in Wellington, Papa Oscar Kilo 16. Airspeed. Isso aí, galera, chegamos, estamos na Flórida e ó, demos sorte, vocês viram o caminho, a gente chegando aí, desviando da chuva, né? Olha só, se a gente tivesse demorado mais uns 15 minutos para chegar. Olha a chuva que tá caindo, galera, olha a chuva. Uns 10, 15 minutinhos que a gente tivesse demorado a mais, a gente ia ter que alternar. Tem bastante aeroporto aqui, é tranquilo. A gente tá em West Palm Beach, pertinho de West Palm Beach, na Flórida. Na Flórida é assim mesmo, chove, aí daqui a pouco para, diz que daqui a uns 10 minutos também já para, já tá tudo cavoco também. Então, tranquilo, galera. Agora já tá abastecendo o avião, já tá com o tanque cheio. Amanhã a gente faz umas coisas aqui na Flórida, então a gente deve decolar à tarde. Mas enfim, vocês vão ver isso aí no próximo vídeo. Então, galera, já se inscreve no canal se não for inscrito. Vai ter a continuação do traslado do TBM 900 pro Brasil. Vai ter um outro piloto que vai junto com a gente também, outro piloto experiente, fazer travessia também. E aí a gente vai conversando, trocando ideias, trocando experiência. Que é o Maurício, amigo do André também. A gente vai encontrar com ele amanhã. Enfim, galera, se inscreve aí que vale a pena, só pelo cruzamento do Caribe, aquelas imagens lindas, já vale a pena se inscrever, beleza? Nesse vídeo aqui, se vocês gostaram, dá aquele joinha pra fortalecer. Valeu, galera!